Nós estamos estudando Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5, os ajuntamentos e seus propósitos. Tem ajuntamento para todo tipo de evento, de realização. Tem ajuntamentos para shows, tem ajuntamentos para protestos, tem ajuntamentos para aniversários, ajuntamentos para funerais, a todo tipo de ajuntamento. E nós encontramos em Êxodo capítulo 5 uns ajuntamentos interessantes para nosso ensino. Vocês sabem que Moisés já tem a credencial do povo. Ele realizou os 3 sinais que Deus deu para ele diante da sarça. Os 3 sinais vocês vão lembrar quais são. O cajado se transformando em cobra, depois a cobra se transformando em cajado, ele colocando a mão dentro da roupa e tirando, e a mão está leprosa. Ele coloca de novo a mão e tira, e a mão está sã novamente, e pegando água do rio Nilo e jogando na areia, e aquela água se transformando em sangue. Ao mostrar esses sinais para o povo aceitou Moisés como enviado de Deus. A princípio era para Moisés, junto com os anciãos, falarem com Faraó. Mas os planos mudaram. Uma vez que Moisés estava com medo de falar, Deus levantou Arão, o irmão dele, o irmão de 3 anos mais velho do que ele. E Arão e Moisés vão diante de Faraó para pedir, solicitar que liberasse o povo para adorar ao Senhor. Eles fizeram um teste. Eles falaram, caminho de 3 dias. A gente anda um caminho de 3 dias, adora, e aí a gente volta. Era apenas um teste, porque esse não era o plano de Deus. O plano de Deus é que eles saíssem de vez. Faraó foi reprovado nesse teste, porque ele não queria deixá-los. Se não vai pelo jeito mais fácil, vai ter que ir pelo jeito mais difícil. Então Deus vai providenciar os grandes sinais para Moisés, Arão realizarem diante de Faraó e diante do Egito. Então houve esse ajuntamento, Moisés, Arão conversando com Faraó. Isso está em Êxodo capítulo 5, até o versículo 9. E agora nós vamos, a partir do versículo 10, ver outro tipo de ajuntamento. Os superintendentes e os capatazes. Aqui nós temos uma dificuldade para alguns, para ler esses versículos, porque você tem que identificar quem é Moisés, fácil. Arão, fácil. Faraó, muito fácil. Agora, quem são os superintendentes? Os superintendentes são funcionários egípcios. Eles são os egípcios que vão mandar o povo trabalhar. Só que eles não vão falar com o povo. Eles vão falar com os capatazes. Os capatazes são do povo de Israel, nomeados para serem os intermediários. Então, superintendentes, funcionários egípcios, falam com os capatazes, que são os chefes dos judeus, os escravos, e aí esses capatazes dão o recado. Imagina como eles eram adorados. É mais ou menos o Levi, o Mateus, sendo um cobrador de impostos do povo. Ou seja, eles eram mais ou menos como traidores do povo. Mas eles eram também funcionários, eles não podiam fazer nada. Eles eram servos de Faraó porque eles foram colocados ali. Eles só não estão trabalhando no pesado
igual ao povo, mas eles estão cuidando do povo. Eu tenho uma dúvida pelo menos eu não entendo que a Bíblia diz isso, mas também não fala o contrário. Quem que dava as chibatadas nas costas do povo de Israel? Eu não ficaria admirado em descobrir que são os capatazes, ou seja, alguém do próprio povo batendo nas pessoas, nos escravos. Nós vimos isso nos relatos do nazismo, do Holocausto, quando os judeus eram colocados como chefe dos judeus, porque há muito trabalho para fazer. E aí tem a questão da língua, da cultura. Então esses intermediários eram um bom negócio para o governo nazista, como também era para o governo, o império do faraó, ter esses capatazes, esses intermediários. Mas eu queria que vocês entendessem que os capatazes são judeus. Eles não estão trabalhando no pesado, eles são os chefes dos judeus, subordinados aos superintendentes, os quais são subordinados a Faraó. Vamos lá então ver esses superintendentes e os capatazes num ajuntamento para oprimir o povo de Israel. Versículo 10, alguém pode ler? Os capatazes e os supervisores saíram e formaram o povo. Assim diz Faraó: vocês não receberão mais paga. Então, superintendentes, ou nessa versão supervisores, eles e os capatazes, eles têm que dar o recado para o povo. O recado é esse. Qual é o recado? Vocês continuam fazendo os adobes, os tijolos amassados com barro, coloca na forma, coloca palha junto. Só que eles amassavam o barro, pegavam nos montes que havia ali perto daqueles buracos de barro, eles já pegavam a palha, misturavam no barro, colocavam nas formas. Aquelas palhas, elas serviam para dar a liga, a consistência e também para não grudar na forma. E aquilo era necessário para que se fizessem aqueles tijolos. Só que como Moisés e Arão foram reivindicar para Faraó a saída do povo, a conclusão que Faraó e os outros tiveram esse povo está trabalhando pouco, por isso que eles estão com tempo para pensar bobagem, vamos dar para eles mais trabalho. E agora, além deles amassarem o barro, colocarem na forma, misturarem com a palha, eles vão ter que buscar as palhas aonde tiver. E com isso ele atinge dois propósitos. Primeiro, o povo tem mais trabalho. E outro muito importante, esse trabalho com um monte de gente junto, tem muito bate-papo, tem muita conversa. Então, se eles tiverem que buscar palha, eles não vão buscar só no lugar, eles vão ter que se espalhar para buscar essa palha. E aí eles vão se separar, e isso vai enfraquecer esses pensamentos revolucionários, esses pensamentos de nós vamos sair daqui um dia. É por isso então que Faraó resolve, junto com os superintendentes, e agora passando para os capatazes, essa ordem. Versículo 11. Saiam e juntem-na onde puderem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos do que antes. Notaram? Saiam aonde puderem encontrar. Então não tem lá um mercado de palha. Não, palha está espalhada em todo lugar. E aí eles vão ter que procurar aonde tem palha. Agora, não é novidade, mas a notícia ruim é que a quantidade de tijolos tem que ser a mesma.
Então imagina você, dona de casa, que já tem o seu trabalho, o seu tempo contado, apertado, porque você já está lá cortando tomate e mexendo feijão, não é assim? Agora você tem também, seu filho está na idade escolar, agora você tem que trocar o filho para ir para a escola. Lembra, Margarida? Agora é a neta, né? Então o seu trabalho aumentou e o seu tempo continua o mesmo. Se vira nos 30, não é assim? Você vai ter que se virar agora para fazer a mesma quantidade de tijolos e ainda buscar a palha. Versículo 12. Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito, juntando a palha que sobrava das colheitas. Então, nas colheitas tem, eles tiram, né, eles batem trigo, sobra aquelas palhas, e eles vão ter que ir recolhendo aquelas palhas. Então você pode imaginar uma cena de milhares e milhares de pessoas saindo com carros de boi, no lombo de jumentos, para buscar balaios, cestos de palha. Todo mundo, pelo Egito todo, espalhados. Eu imagino que esse pessoal estava sofrendo muito. Alguém poderia estar falando: oh, mas que beleza, a gente não está mais lá amassando o barro, a gente está passeando de carroça. Meu amigo, mas a gente vai ter que chegar no local, pegar a palha, colocar nesses balaios, voltar e aí amassar o barro. Então eu acho que eles tiveram que falar para as criancinhas de 5 anos: olha, acabou a brincadeira, vai amassar barro. Todo mundo trabalhando, porque o tempo passa rápido e a gente tem que fazer a mesma quantidade de tijolos. Talvez você esteja numa situação assim na sua vida. Você não é escravo, mas é escravo. Você é escravo da sua agenda, da agenda que os outros colocaram sobre você. Você é escravo do tempo. Você é escravo do dinheiro e do orçamento. Você é escravo da sua família para fazer funcionar. Você é escravo das suas atividades. Então chega um momento que a gente está por aqui de trabalho, de responsabilidades, sem saber como dar conta daquilo. E é muito fácil bater um grande desânimo. Mas eu digo para você, uma pessoa a menos fazendo esse trabalho prejudica os outros. Então, faz um esforço para não ficar deprimido. Faz um esforço para não desanimar. Porque se você desanimar, seu João Mendes, vai sobrar para a Dona Zé. Aí tem que cuidar da netinha. Enquanto ela fazia comida, você ia passear com a netinha. Agora ela tem que fazer a comida, ficar com a netinha, enquanto você está deitado, triste, chorando lá no travesseiro. Faz favor. Controla a sua depressão. A receita é, pastor, não olha para o fim da roça, só olha para o pé da queixada. Se olhar para lá para cima, vai ter desanimado. Aí, o seu João Mendes não está deprimido não, tá, gente? Olha a cara de alegre dele lá, tá bom? Meus irmãos, nós precisamos da graça do Senhor todos os dias. Você não pode deixar a peteca cair, que senão a brincadeira acaba. Você precisa se manter firme. Pessoas estão dependendo de você. Pensa nisso. Não pensa na sua tristeza, no seu desânimo, no seu cansaço. Pensa que pessoas precisam de você. Sempre pensa assim. Essa é a sua motivação. Versículo 13. Os superintendentes os apertavam, dizendo:
acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. Então o superintendente estava apertando os capatazes que tinham que apertar o povo. É uma cadeia de comando. Não adianta você discutir com um baixo funcionário. Tem gente que fica brigando com os baixos funcionários. Tem gente que fica brigando com um funcionário público que só está cumprindo ordens. A cadeia de comando é muito poderosa. E por isso, então, esses superintendentes estavam apertando e falando: façam tijolos, terminem a obra. Terminem a obra do dia, porque essa obra é inacabável. Vai ter que sempre trabalhar, para a vida toda. E eles ficaram lá, vocês sabem quantos anos? Quantos anos que o povo ficou no Egito? Tem uma margem de erro de 10 anos. 430 ou 420. Tá bom? Então, o povo ficou por muito tempo ali e o povo tinha que fazer esses trabalhos. E agora, o trabalho apertou mais ainda. Versículo 14. Foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, e os superintendentes de Faraó tinham um pouco sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabaste, nem ontem nem hoje, a vossa tarefa, fazendo tijolo como antes? É uma cadeia de comando, é um efeito dominó. Faraó cobra dos superintendentes, os superintendentes chicoteiam os capatazes, talvez, chicoteiem o seu próprio povo. E a reivindicação, a reclamação é a mesma. Por que vocês não acabaram o trabalho, a tarefa? Está sempre um dia atrasado. Vocês têm que fazer a mesma quantidade. Ô seu Faraó, está difícil a vida. A vida é dura. E é assim no seu trabalho. É assim nas demandas do lar. Alunos de Peniel, é assim nas tarefas, não adianta reclamar. Tem leitura para fazer, a vida é dura mesmo. Tem que dar conta do recado. Agora, você vê que nessa cadeia de comando, o Faraó briga com o superintendente briga com o capataz briga com o povo, aí o marido briga com a esposa briga com os filhos. Lá em casa, né? A esposa briga com o marido briga com os filhos, o filho chuta o cachorro. Todo mundo tem que aguentar o estresse do outro. Meu de Paula tem a receita. Vai pescar. Vai pescar. Meus irmãos, se você não está pronto para a vida, prepare-se. Prepare-se. Não tem jogo fácil. É muita exigência, muita demanda, muita reclamação, muita injustiça. Não adianta você ficar parado nas injustiças. Toca o barco. Vai para frente. As pessoas vão fazer coisas erradas com você. Ah, mas falou duro comigo, vai ficar chorando? Não, faz o seu trabalho. Ninguém está cooperando, faz o seu trabalho, porque senão vai sobrar para todo mundo. E aí eles estão cobrando a tarefa de ontem que está atrasada. É muito estresse, a vida não é fácil para ninguém. Versículo 15. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim os teus servos? Olha aqui, furando a cadeia de comando. Cuidado, se você não quiser perder sua cabeça, porque os capatazes estão numa pressão muito grande, eles estão sendo chicoteados. Eles podiam falar: mas eu nem estou amassando barro. Não, mas você é responsável pelos que estão. E aí eles furam a cadeia de comando, não furam?
Porque os capatazes tinham que falar com quem? Com os superintendentes, os supervisores. Só que os supervisores estão nem aí, eles estão dando chicotada nas costas deles. Então eles vão para o sindicato dos amassadores de barro. O presidente do sindicato, Faraó. E eles chegam para Faraó e falam: por que está tratando assim a gente? Um escravo vai falar isso com o senhor do escravo? Olha a resposta educada de Faraó, nós vamos ver daqui a pouco. Versículo 16. Não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir. Façam tijolos. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. Então, olha, não estão dando palha para a gente tem que fazer a mesma quantidade de tijolo, nós estamos sendo açoitados. E o povo que leva a culpa, é claro, na cadeia de comando, quem está embaixo vai sofrer mais, vai sofrer toda a carga, todo o peso. Por isso, meus irmãos, por isso a libertação se faz necessária. Isso aqui é para dar para nós uma visão de como as pessoas estavam oprimidas. E isso transportando para a nossa realidade, quando nós estávamos no pecado, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós andávamos como os filhos das trevas, nós não tínhamos Deus, não tínhamos paz nesse mundo, o peso do pecado estava sobre nós. Alguns aqui talvez estivessem presos debaixo de vícios escravizadores. Você tinha que prestar conta ao seu vício. Você tinha que trabalhar mais para pagar o seu vício. Alguém falou: mas por que crente é tudo bem de vida? Você para de comprar cigarro e para de frequentar o bar para beber, já vai sobrar muito dinheiro para você. Em vez de cachaça, você vai comprar leite para as crianças. Vai ficar todo mundo feliz. Então nós estávamos escravizados. Eu estava escravizado como um filho de crente dentro da igreja. Eu estava escravizado. Eu precisava de libertação. E outros aqui tinham outras experiências e precisavam de libertação também. Não importa em qual buraco do adobe, do barro você estava, mas você estava na lama. Não é assim que diz o Salmo 40? Que nós estávamos num lamaçal, um tremendal de lama, mas Ele nos colocou sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Graças a Deus por isso, né? Mas nós estávamos assim como eles. Nós tentávamos reclamar para alguém. Nós tentávamos dizer que daquele jeito não dava. Aí nós brigávamos com as pessoas da nossa família. Nós brigávamos conosco mesmo. Uma vez um jovem falou para mim: eu faço isso, eu roubo, eu faço isso porque eu tenho raiva da vida. Ele falou raiva de alguém da família dele. Tenho raiva. Eu falei: eu sei como é. E aí você desconta tudo na sociedade. Ele falou assim: tem menino que eu pego e eu maltrato mesmo. Um jovem falando, maltratando as crianças pequenas. Eu me lembro eu maltratando crianças, eu era criança, e maltratando crianças menores do que eu. Um beliscão. Quem aqui já deu um beliscão numa criança de graça? Não levanta a mão. Todo mundo. Por que é tão gostoso maltratar as pessoas que não têm defesa? É como se fosse uma vingança.
O que fazem comigo eu faço com os outros. Eu não tenho defesa e sou maltratado, então eu vou maltratar esse que não tem defesa também. A gente não sabe quantos nossos filhos, os meus filhos já estão com filhos, né? Nós não sabemos o quanto nossos filhos foram maltratados na escola, e eles nunca falaram para nós, carregaram aquele medo, aquele pavor. Quem é machucado, machuca. Essa regra não falha. Quem é machucado, machuca. Se você está machucando pessoas, é porque você foi machucado. Você precisa tratar das suas feridas para parar de machucar os outros. Versículo 17. Faraó, porém, mandou: Preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Pensaram que fosse resolver falando com Faraó? Faraó, ele confirmou as chicotadas que os superintendentes estavam dando nas costas dos capatazes e do povo. Ele está justificando tudo isso, ele está dizendo: é porque vocês são preguiçosos, estão sem o que fazer. É por isso que vocês estão com essa ideia de sacrificar a Jeová, Yahvé, sei lá qual é o nome do Deus de vocês aí. Vocês estão com pouca coisa para fazer, é por isso. Então, são mal interpretados, não são compreendidos nas lutas, mas por 3 vezes Deus falou antes de chamar Moisés. Deus viu a aflição do seu povo. 3 vezes. Então, se você acha que as pessoas não estão te atendendo nas suas necessidades, tem 2 coisas para falar: elas não vão te atender. Elas não podem. Elas não podem te atender, elas não têm condições de atender. E tem algumas que não adianta você falar, porque elas são a causa do seu sofrimento, muitas vezes. Sobrou quem? Deus. Agora chegou o momento de procurar Deus, né? Nada deu certo, vamos procurar Deus. Deus já falou 3 vezes: eu vi a aflição do povo, do meu povo. Versículo 18. Voltem agora mesmo ao trabalho, não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Resposta: volta para o trabalho. Enquanto você está conversando comigo, o tempo está passando. Volta para o trabalho. Faz mais tijolos. Tenta recuperar esse tempo perdido, porque senão lá vem chicotada. Você tem uma cota de tijolos. Se você não cumprir, lá vem chicote nas suas costas. E assim eles eram atolados no trabalho, na frustração, no desejo, na esperança de serem libertos. Quem sabe sobre para Moisés, hein? Porque o causador de tudo isso, Moisés. Não, sabe aquele videozinho lá? Parece que estava ruim, não sei o que lá, parece que piorou. Eles estavam numa situação difícil, mas foi Moisés e Arão falarem com o Faraó, as coisas pioraram. E algumas pessoas já falaram isso. Mas eu me converti, parece que piorou a situação. Em casa não estava bem, mas parece que piorou. Talvez quem te evangelizou não falou a segunda parte, né? Você vai se converter e as coisas vão ficar muito difíceis para você. E, meus irmãos, ainda nós temos a nossa vida, nós temos, de certa maneira, a nossa privacidade, mas tem alguns lugares que, se o sujeito se converter, é melhor ele mudar de nome, é melhor ele mudar de cidade, porque as coisas vão esquentar. Em alguns lugares tem sido assim. Então, em vários lugares, pessoas somem quando se convertem. Mas cadê o meu convertido que ia discipular agora?
Não tem mais. Onde que ele está? Não se sabe. Deram fim nele. Então tem vários lugares assim hoje, tá bom? E cada vez mais lugares assim. Então, quando vem uma boa notícia, as boas novas, Moisés e Arão, vamos libertar o povo, logo em seguida vem as dificuldades. Pessoas que se convertem, aceitam a Jesus, falam, agora chegou a minha libertação. Aí o próprio Senhor Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque o pai ficará contra o filho contra o pai, haverá um racha na família, por causa do Evangelho. Aí você vai ter que fazer uma segunda decisão. A primeira decisão foi aceitar a Jesus como seu Salvador. A segunda decisão é viver como um discípulo de Cristo Jesus. Discípulo de Cristo Jesus, a promessa que ele tem é de que ele vai ser odiado. Daí a importância da igreja, porque são várias pessoas não compreendidas pela sociedade, várias pessoas não compreendidas pela própria família, que encontram na igreja a sua segunda família, que se torna muitas vezes em importância a primeira família. Esse foi o versículo 18, né? Então essa é a cadeia de comando. E agora, vamos partir para o final desse texto. Há um outro tipo de ajuntamento. O primeiro ajuntamento foi Moisés e Arão. Deus falou com Arão para se encontrar com Moisés no meio do caminho. Moisés sai de Midian, teve o problema da circuncisão, já falamos sobre isso. Moisés encontra com Arão e juntos, nesse ajuntamento, eles vão até Faraó. Aí tem um outro ajuntamento que é para opressão. Os superintendentes se juntando com os capatazes para oprimir o povo. E agora um outro encontro, um outro ajuntamento. Os capatazes, Moisés e Arão. Porque não resolveu falar com o Faraó, vamos tentar agora falar com o provocador dessa situação. Os capatazes, Moisés e Arão, juntos, para tentar resolver essa crise de produção de tijolos. Uma grande crise, hein, gente? Essa produção de tijolos. Versículo 19. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhe dizia, nada diminuireis os vossos tijolos da vossa tarefa diária. Isso aqui é igual classe média. Você sabe que numa sociedade quem mais sofre é a classe média, né? Os ricos são os ricos, então dispensa apresentação. Tá tudo bem. Se os negócios num país forem bem, eles estão bem. Se tiver ruim, eles vão ficar bem também. Porque muitas vezes eles vão sobreviver do sofrimento dos outros. Então o rico vai ficar bem. O pobre vai ficar ruim. Mentira. Mentira. O pobre vai ficar bem. Vocês não acreditam? Ele vai receber ajuda. Ele vai receber ajuda do governo. Ah, mas será? Ele não tem tudo que a gente tem. Para ele tá bom. Tem um monte de gente que saiu de casa para ser andarilho, aí você vai atrás das pessoas para voltar para casa, não quer voltar não. Quer ser andarilho mesmo. Agora eu não estou ridicularizando pobre nenhum, estou só dizendo que os ricos, tudo bem, os pobres não vai mudar muito, e em época de crise até melhora para os pobres, porque pessoas começam a se sensibilizar da crise e começam a ajudar aqueles que têm menos do que eles. Quem sofre sempre é a classe média, que tem que pagar os ricos e que tem que sustentar os pobres. Classe média sempre sofre. E aqui são os capatazes. Eles não são superintendentes. Eles não são o faraó. E eles não são o povo dentro do buraco amassando o barro.
Eles são aqueles intermediários, espremidos pelo povo, espremidos pelos superintendentes. Estão virando sanduíche aqui os coitados, os capatazes. E aí eles estão preocupados, num aperto, o que a gente faz? A gente está tomando chicotada nos lombos, tem que chicotear ou tem que dar bronca no nosso próprio povo. O que a gente faz? Cada um com seus problemas, né? Versículo 20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, e estavam à espera deles. Sobrou Deus. E Moisés e Arão representam Deus nesse mundo. É para eles que os capatazes vão correr. Às vezes acontece isso com as mães. A gente percebe isso. Porque a gente que é pai percebe. O pai fala para a mãe: dá um jeito no seu filho. No seu filho. O filho não pede para o pai, pede para a mãe. E a mãe tenta negociar com o pai. E aí, você está gastando muito dinheiro. Mãe, quero isso. Não é assim? E aí a mãe fica espremidinha lá. O pai do lado, os filhos do outro. E a mãe espremida no orçamento, espremida na disciplina da casa, espremida no ensino aos filhos, nas tarefas dos filhos. Coitada dessa mulher. Mas Deus tem dado graça para as irmãs. Mas os maridos precisam dar um jeito, hein? Ser menos Faraó, mais capatazes, menos superintendentes. E os filhos são os filhos, tá? Eles não vão mudar, não. Então nós precisamos da graça do Senhor. Vamos recorrer ao Senhor. Eles recorreram ao Senhor através de Moisés e Arão. E aí eles foram falar da reclamação deles, versículo 21. Eles disseram aos dois irmãos: o Senhor os julgue e os castigue por terem feito o Faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles, eles deram uma desculpa para nos matar. Tem duas maneiras de você chegar diante de Deus: pedindo e suplicando a misericórdia dele, ou colocando a culpa em Deus. De qualquer jeito Deus vai te ouvir, tá bom? Mas é melhor você chegar diante de Deus pedindo a misericórdia dele. Vocês já viram pessoas que tiveram que dar a notícia do falecimento de um familiar? Ele é apenas um mensageiro, mas ele dá o recado e começa a brigar com ele. Então, algumas pessoas querem até bater nele, e algumas pessoas batem no mensageiro. Não tem culpa que seu familiar morreu, eu só sou o mensageiro. Então existe o ditado: não mate o mensageiro. Ele é só um mensageiro. E Moisés e Arão são mensageiros de Deus, mas eles estão levando bordoada agora. Na cadeia de comando o cachorro vai sofrer. Vai sobrar chute para o cachorro. E agora Moisés e Arão são os cachorros, né? Eles vieram trazer a mensagem de Deus: fala para Faraó para libertar o meu povo. As coisas complicaram. Faraó veio com a represália, os superintendentes nos capatazes, os capatazes no povo, o povo contra os capatazes. E aí eles vão até Deus através de Moisés e Arão. Mas eles já estão tão estressados que eles nem pedem a misericórdia. Eles não falam: fala para o Senhor nos livrar. Não, que o Senhor mate vocês, porque vocês são culpados. Vocês estão dando espada para os nossos inimigos acabarem conosco. Irmãos, eu já recebi coisas assim também, talvez alguns também. Tentando ajudar, você
foi prejudicado. Então a gente começa a ficar esperto com algumas situações. A palavra do Senhor diz para você disciplinar ou repreender um sábio, e ele vai se tornar mais sábio ainda. Mas repreenda um tolo, que ele vai vir com tudo contra você. É o que diz a palavra do Senhor. Então, às vezes, a gente precisa aprender em Provérbios também, que entrar numa situação familiar, por exemplo, é igual pegar um cachorro pela orelha. Você não vai ficar sem umas mordidas. Aí é alguém reclamando do marido, alguém reclamando da esposa, dos filhos. Aí você vai ajudar, eles se juntam contra você. Peraí, mas eu não vim ajudar? Não. Então as pessoas são assim, um xinga o outro. Se você xingar, não pode. A gente pode xingar um outro, mas você não. As pessoas se juntam forças contra aqueles que querem ajudar. E isso tem acontecido em muitos lugares. Mulheres que sofrem por abuso do marido. Quando vai tratar, ela coloca a culpa em quem vai ajudar, porque o marido é um amor de pessoa. Mas não foi isso que você falou antes. Não, você está enganado, nunca falei isso. Ele é um amor de pessoa. Agora Moisés e Arão estão com essa batata quente na mão, né? Na cadeira de comando, provavelmente Moisés e Arão vão falar com Deus, né? Olha a situação que o Senhor nos colocou. Isso começa lá no Éden, meus irmãos. Um coloca a culpa no outro, ninguém assume a sua responsabilidade. Versículo 22. Moisés voltou ao Senhor e disse: Por que trouxeste toda esta desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Falei? Agora ele reclama com Deus. Por que o Senhor me enviou? Por que o Senhor trouxe essa aflição ao povo? Meus irmãos, até nós descobrirmos o propósito de Deus total na nossa vida, a gente vai sofrer um bocado. Então é melhor que as suas palavras sejam menos, sejam poucas as tuas palavras, porque você não está vendo o fim da história, você está vendo o processo. O processo não está legal, mas aguarde. Antes de ficar falando bobagem para as pessoas e para Deus, aguarde. Deus não terminou o desenho que Ele está fazendo nas nossas vidas. E finalizando com o versículo 23. Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Ó, você não está fazendo nada. Está todo mundo estressado, gente. Quando está todo mundo estressado, é melhor ficar calmo. Fala menos, porque alguém vai brigar. E o versículo 24, né? Os meus alunos de bibliologia, a gente fala das divisões, né? Essa aqui é uma divisão errada, né? Aqui não tem versículo 24, tá no versículo 1, que deveria ser o 24. 6:1, alguém pode ler? Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso de minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Que vergonha, né, irmãos? Se ele não falasse o que ele falou, Moisés, colocando a culpa no Senhor, o Senhor todo misericordioso dá a resposta. Chegamos no ponto, era esse ponto que eu queria, eu precisava que chegasse nesse ponto. Chegou nesse ponto, agora você vai ver o que eu vou fazer. Seria muito mais fácil se Moisés falasse: Senhor, ouve a nossa oração, o clamor do povo, em vez de jogar pedra em Deus. Porque agora ele está passando uma vergonha. Ô Senhor, desculpa aí, né? Então é louco quem fala precipitadamente. Meus irmãos, acalme-se que tudo vai dar errado.
E a partir do errado, Deus vai te abençoar. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, nos a juntarmos com as pessoas que não reclamam do Senhor, não reclamam da vida, mas glorificam o Teu nome. Como dirigente, falando de uma situação difícil da família, ele disse que não há nada para nós reclamarmos de Deus. Obrigado, Deus, que tenhamos essa mesma atitude que esse irmão está tendo. A atitude é essa que Moisés não teve, nem Arão, nem os capatazes, nem o povo. Pedimos a Pai a Tua misericórdia. Somos falhos, nós reclamamos, mas nós queremos mudar isso. Com a Tua ajuda, com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.